O Martírio dos Macabeus. Prefácio de Jósefo. Tendo-me determinado a escrever, para mostrar que a razão, acompanhada pela virtude e pela piedade, domina as paixões, peço a atenção de todos os que lerem o que se segue. O assunto merece, pois nos é muito importante sabermos que a razão nos fornece armas para vencer, pela temperança, a gula e a impureza, pela justiça, a injustiça e a malícia, e pela generosidade, a covardia e o temor. Mas, dir-se-á, se a razão domina as paixões, por que não se torna ela também senhora da ignorância e do ouvido? Esta questão é de pouca importância. Pois o juízo não pode vencer os defeitos, que se encontram em si mesmo, embora sobrepuje pela razão as paixões contrárias à temperança, à justiça e à generosidade, e a razão não as domina, destruindo-as, mas não se conformando com elas. Ser-me-ia fácil mostrar por meio de vários exemplos que é muito verdade que ela domina as paixões. Mas nada pode provar mais claramente que a constância invencível com que Eleazar, 7 irmãos e sua virtuosa mãe, por meio de ações heróicas de virtude, deram suas vidas pela defesa da própria fé e mostram até o último respiro pelo desprezo dos tormentos mais horríveis, que a razão, quando é acompanhada pela virtude e pela piedade, domina as paixões. Contentar-me-ei, portanto, de relatar essa história, pois que a coragem e a paciência desses generosos mártires não somente foram admirados por testemunhas de seu suplício, mas por seus próprios algozes. E tendo vencido por sua constância a crueldade de um príncipe tão cheio de furor, seu sofrimento trouxe tranquilidade para sua pátria. Vou, porém, retomar meu primeiro discurso, para dar a glória que é devida à sabedoria infinita de Deus. Trata-se então de saber se a razão é senhora das paixões. O que é a razão? O que são as paixões? Qual a diferença entre elas e se a razão domina a todas? A razão outra coisa não é que a justeza do espírito unida a uma sabedoria que nos serve de regra em nosso proceder e em nossas ações. A sabedoria consiste no conhecimento das coisas divinas e humanas. Esse conhecimento mesmo nos dá a compreensão de nossa lei, nos ensina a reverenciar a Deus, nos instrui sobre o que é útil ao bem geral de todos os homens. A temperança, a justiça, a prudência e a generosidade são efeitos dessa sabedoria, mas a prudência eleva-se acima das outras e é por ela que a razão domina as paixões. Entre essas paixões há duas que compreendem todas as demais: o prazer e a dor. Embora pertençam ao corpo, ele não as abriga, que por causa de sua relação com a alma, que, por seu lado, também tem seu prazer e sua dor. Outras paixões acompanham estas. O desejo precede o prazer e a alegria o segue. O temor precede a dor e a tristeza a segue. A cólera é uma paixão que se refere ao prazer e à dor. Ela nos leva a destruir o que nos priva de algum prazer e nos irrita contra o que nos causa dor. Quando a voluptuosidade chega a se tornar um mau hábito, causa diversas paixões espirituais e corporais. O espírito deixa-se levar à vaidade, à ambição, à inveja, à teimosia, e o corpo aos excessos da boca. Essas más plantas produzem vários rebentos que a razão, como um sábio jardineiro, corrige e corta, como sendo guia das virtudes e senhora das paixões. Começa por reprimir as que são contrárias à temperança, combate os maus desejos, quer espirituais, quer corporais, e vence a uns e outros. É por ela que nos abstemos de comer coisas que a lei proíbe e nos moderamos nas de que nos permite o uso, por mais repugnância que o corpo sinta. Tanto é verdade que seus movimentos desregrados são reprimidos pela temperança, que a razão nos torna amável. Poderíamos nos admirar de que essa mesma razão tenha também o poder de vencer as mais violentas paixões da alma, e apagar o fogo que o amor da beleza acende? Quem, entretanto, pode duvidar de que ela não opere com esse poder, pois, não louvaríamos tanto a castidade de José, se no ardor de sua juventude ela não lhe tivesse feito dominar os atrativos da voluptuosidade. A razão não apenas vence as paixões agradáveis, mas de todas elas sai vencedora. Por isso a lei diz: não desejareis a mulher do próximo nem algo que lhe pertença. Como a lei nos proíbe desejar, não é claro que ela nos julga capazes de vencer nossos desejos e as paixões que são contrárias à justiça. Do mesmo modo, se a razão não dominasse as paixões, como os que são levados à gula poder-se-iam corrigir desse vício. Como aqueles que naturalmente são avarentos poder-se-iam resolver a emprestar sem juros. Mas lembrando-se de que a lei proíbe a usura e todos os outros ganhos ilícitos, eles reprimem pela razão o desejo do lucro. Podemos julgar do mesmo modo nas outras coisas que a lei determina que a razão domina as paixões. Assim, por maior respeito que tenhamos por nossos pais, a obrigação de obedecermos à lei impede-nos que façamos algo para agradá-los, contrário à virtude. Por maior amor que tenhamos para nossas esposas, não deixamos de repreendi-las por seus defeitos. Por maior ternura que sintamos por nossos filhos, ela não nos impede castigá-los para corrigi-los de suas faltas. Por mais amizade que tenhamos por nossos amigos, não deixamos de censurá-los quando fazem o mal.
E o que é ainda mais difícil, não somente nos não vingamos de nossos inimigos, nem lhes cortamos as árvores frutíferas, mas se encontramos o que eles perderam nós lhes restituímos, e não lhes recusamos nosso auxílio em suas necessidades, como por exemplo, ajudando-os a levantar os animais na alguma queda. A razão torna-se assim senhora das paixões, até das mais violentas, como a ambição, a vaidade, a inveja e o ódio. Por isso Jacó, nosso pai, cuja bondade e sabedoria não podemos estimar assaz, repreendeu severamente a Simeão e Levi pela matança que haviam feito entre os siquemitas, dizendo: que vossa cólera e furor, porque vos deixastes levar, sejam malditos. Como poderia ter ele falado desse modo se a razão não tivesse sobrepujado em seu coração o ressentimento pelo ultraje feito à sua filha? Quando Deus, criando o homem, com uma só palavra, deu-lhe o livre arbítrio, rodeou e o revestiu de diversas paixões, colocou seu espírito sobre um trono, para dominá-las e deu-lhe depois leis, por meio das quais ele poderia fazê-lo e outrossim reinar sobre elas a temperança, a bondade e a justiça. Como então poder-se-ia dizer, se a razão é senhora das paixões, por que não é também dominadora da ignorância e do ouvido? Essa pergunta não é extravagante, pois é evidente que o entendimento que forma nossa razão não pode, como eu disse, ser vitorioso sobre si mesmo, mas somente sobre as paixões. Podemos ter más inclinações, mas a razão nos dá a força de vencê-las. Nós não poderíamos não ter desejos, mas a razão pode nos impedir de segui-los. Nós não poderíamos deixar de ser movidos pela cólera, mas a razão pode nos conter, para não nos deixarmos levar por ela. Nós não poderíamos nos despojar de nossas paixões, mas a razão pode resistir-lhes. Davi disso nos dá um belo exemplo. Depois de ter, durante todo o dia, perseguido os inimigos, matou um grande número deles, voltou à noite para sua tenda, cansadíssimo e com muita sede. Todos os seus puseram-se a comer e por mais ardente que fosse a sede e embora houvesse ali fontes e nascentes, ele não quis beber porque estava resolvido a matar a sede com a água de uma fonte que ainda estava em poder dos inimigos. 3 daqueles valorosos oficiais, que jamais o abandonavam, comovidos por vê-lo sofrer tanto e sabendo do seu desejo, tomaram as armas e um vaso, atravessaram as defesas do inimigo e sem que os guardas percebessem, passaram pelo seu acampamento, chegaram à fonte, encheram o vaso e o trouxeram ao seu rei. Então, embora o grande rei ardesse de sede, julgou não poder, sem impiedade, beber de uma água que ele considerava como sendo o mesmo sangue, porque aqueles que a tinham trazido tinham se exposto para consegui-la, ao risco de perder a vida. Assim resistindo pela razão ao seu desejo, ele a derramou e ofereceu a Deus. Vê-se, pois, por estas palavras, que não há paixão que a razão não possa dominar, nenhum ardor que ela não seja capaz de extinguir, nenhuma dor que ela não tenha a força de superar e nenhuma luta de paixões de que não seja vitoriosa. Livro único. Capítulo 1. Simão, embora judeu, é causa de que Seleuco Nicanor, rei da Ásia, mande Apolônio, governador da Síria e da Fenícia, tomar os tesouros que estavam no templo de Jerusalém. Alguns anjos aparecem a Apolônio, e ele cai semi-morto. Deus, a rogo dos sacerdotes, salva LH a vida. Antíoco sucede ao rei Seleuco, seu pai, constitui Jasão, sumo sacerdote, o qual era muito ímpio, e serve-se dele para obrigar os judeus a renunciar à sua religião. Devemos agora trazer provas do que eu disse do poder da razão sobre os sentidos. Nossos antepassados gozavam de profunda paz. Seu sábio proceder e sua piedade faziam-nos estimados de todos e Seleuco Nicanor, rei da Ásia, permitia tomarem eles tanto dinheiro quanto quisessem, para empregá-lo no serviço de Deus, mas alguns malvados, que só sentiam prazer nas agitações e nas guerras, foram-lhe causa de grandes males. Um certo Simão, traidor de sua pátria, depois de ter perseguido muito a Omias, sumo sacerdote, mas inutilmente, porque ele era um homem de bem e nada havia de censurável em suas ações, foi procurar Apolônio, governador da Síria e da Fenícia, e disse-lhe que seu zelo pelo serviço do rei o obrigava a declarar-lhe que havia no tesouro do templo de Jerusalém uma quantidade muito grande de dinheiro que o rei tinha o direito de tomar. Apolônio, depois de muito ter elogiado esse péssimo indivíduo, avisou a Seleuco e recebeu ordem dele de ir acompanhado por Simão apoderar-se daquele tesouro. Dirigiu-se depois com grandes tropas a Jerusalém e os judeus para dissuadi-lo de executar tão injusta resolução, disseram-lhe que não se poderia sem grande impiedade despojar o templo daquilo que tinha sido consagrado a Deus, mas Apolônio, sem se incomodar com essas razões, entrou com ameaças no templo para saqueá-lo seguido por seus soldados. Então os sacerdotes, como também suas mulheres e filhos, recorreram a Deus para pedir-lhe com fervorosas preces que protegesse aquele lugar santo, onde ele era adorado, contra aqueles profanadores, que tiveram a ousadia de desprezar o seu poder. Apolônio então viu uns anjos em forma de cavaleiros descerem do céu e suas armas brilharem com vivíssima luz.
Foi tal o terror que sentiu que ele caiu por terra, semi-morto. Pediu então com lágrimas nos olhos que os sacerdotes intercedessem a Deus por ele, a fim de que se retirassem aqueles temíveis ministros de sua vontade. Onias, comovido por suas preces e temendo que se ele morresse, Seleuco acusasse os judeus como culpados disso, rogou por ele. Deus escutou e Apolônio deu contas ao rei, seu amo, do que havia acontecido. Seleuco morreu, logo depois, e Antíoco, seu filho, sucedeu-o no trono. Era um príncipe soberbo e cruel. Tirou a sacrificadura de Onias e a deu a Jasão, seu irmão, com a condição de ele lhe pagar, a cada 3 anos, 1.660 talentos. Como ele era mau e ímpio, apenas se viu elevado a essa dignidade. Ele procurou afastar o povo do serviço de Deus e o levou, a seu exemplo, a se entregar a toda sorte de crimes e de coisas abomináveis. Não se contentou de estabelecer em Jerusalém academias de exercícios profanos, mas subverteu toda a ordem do templo. Deus, porém, castigou logo tanta impiedade e serviu-se de Antíoco mesmo, para fazer sentir àqueles malvados os efeitos de sua indignação e de sua cólera. O príncipe soube que quando ele fazia guerra a Ptolomeu, rei do Egito, correrá a notícia de que ele havia morrido. A cidade de Jerusalém tinha, mais que qualquer outra, dado demonstrações de alegria, e ele para lá se dirigiu com seu exército, saqueou-a e ordenou por um edito que todos os que continuassem a viver na religião de seus antepassados seriam castigados com a morte. Seu furor foi ainda além. Vendo que nem suas ordens nem suas ameaças podiam obrigar os judeus a renunciar às suas santas leis e que havia mesmo mulheres que, depois de ter feito circuncidar seus filhos, morriam com eles, porque preferiam perder a vida do que a alma, resolveu obrigá-los, por meio de tormentos, a abjurar a sua religião. Capítulo 2. Martírio do santo sumo sacerdote Eleazar. Para executar esse desígnio tão tirânico, o cruel príncipe subiu a um lugar elevado, acompanhado pelos mais importantes da sua corte e por todos os soldados, com armas. Em seguida, mandou reunir os judeus e ordenou-lhes que comessem a carne dos porcos que ele tinha imolado aos seus ídolos, em sacrifícios abomináveis, sob pena de morte nas rodas, caso recusassem a obedecer-lhe. Eleazar foi um dos que se lhe apresentaram. Ele era de família sacerdotal, muito instruído nas nossas leis e nos nossos costumes, venerável por sua idade e conhecido de todos por suas virtudes. Antíoco, depois de o ter observado, disse-lhe: Não espereis que os tormentos vos obriguem a fazer o que eu ordeno, mas procureis salvar a vossa vida, obedecendo-me. A compaixão que tenho de vossa idade, vendo que ainda não estáis desiludido de vossa falsa religião, faz-me dar-vos este conselho. Poder-se-á sem extravagância sentir horror por uma carne que é muito boa e não desprezar somente por uma ridícula superstição o favor que a natureza vos faz de vô-la dar, mas desprezar a mim e correr assim voluntariamente ao suplício. Desiludi-vos dessa vã sabedoria, obedecei ao que eu vos ordeno e dai-me assim um meio de vos fazer sentir os efeitos de minha bondade. Quando mesmo com isso viesseis a desobedecer a vossa lei, ela vô-lo perdoará, se é tão justa como a julgais, pois que não o fazeis voluntariamente, mas à força. Antíoco assim falou e permitiu a Eleazar que lhe respondesse deste modo: Estando certo, majestade, como eu estou da veracidade de minha religião, não há violência nem tormento que me levem a fazer algo que lhe seja contrário. Vos estáis persuadido de que ela está cheia de erros e eu creio firmemente no contrário, isto é, que ela é santa e divina. Como ser-me-ia então permitido renunciar a ela? Vossa Majestade não deve imaginar que é pecado leve comer carnes que entre nós são consideradas como impuras. Não devemos fazer distinção entre coisas pequenas e grandes quando são proibidas, pois é desprezar igualmente a lei, não observá-la tanto numa como nas outras. Vos considerais uma loucura a sabedoria que temos então grande estima. É ela que nos ensina a abraçar a temperança, a amar a justiça, a desprezar a voluptuosidade e a vencer de tal modo as nossas paixões por uma generosa resolução de agradar a Deus, que não há tormento que não soframos com alegria para demonstrar-lhe a fidelidade que lhe devemos, como o único Deus, eterno e todo-poderoso. Como então poderíamos comer carnes que nós cremos impuras, porque ele nos proibiu, e sua vontade, sendo nossa lei suprema, não devemos considerar os sentimentos da natureza, quando lhe são opostos. Ele nos permite comer o que sabe que nos é próprio, proíbe-nos comer o que sabe nos ser prejudicial, e não se pode, sem exercer sobre nós uma injusta violência, obrigar-nos a desobedecer-lhe. Censurai, pois, majestade, o meu proceder quanto quiserdes. Eu não deixarei de observar as leis dadas por Deus a nossos antepassados e a conservar inviolavelmente o nosso juramento. Quando me arrancasseis os olhos, quando me rasgasseis as entranhas, minha velhice não impedirá que, para cumprir o que eu devo a Deus, encontreis em mim todo o entusiasmo da mais corajosa e da mais vigorosa juventude. Preparai,
pois, corajosamente as rodas, acendei os fogos e vereis se minha idade é capaz de algo fazer de contrário ao que nossos pais tão religiosamente observaram. Santas leis, de onde tirei a minha instrução, jamais eu vos hei de desobedecer. Cara continência, que tornais pura minha alma e meu corpo, casto, jamais hei de renunciar a vós. Sabe a resolução que fortificais meu coração, jamais me envergonharei de vos haver tomado. Venerável sacrificadora, que dais a compreensão da lei, jamais deixarei de vos homenagear e reunir-me-ei aos meus antepassados no céu, porque desprezarei até a morte todos os tormentos com que me querem atemorizar. Depois que Eleazar respondeu deste modo, Antíoco fez seus guardas despojarem-no de suas vestes, atacarem-no e vergastá-lo até fazer sangue. Um arauto clamava ao mesmo tempo que ele obedecesse ao rei. Embora, porém, seu sangue corresse de todos os lados e seus ossos estivessem a descoberto, nada foi capaz de quebrar a sua constância e firmeza e ele estava tão tranquilo como se dormisse profundo sono. Ele somente levantava os olhos para o céu. Seu corpo não podia mais resistir à violência de tantas dores. Caiu então por terra, sem que sua alma se abatesse. Um daqueles cruéis soldados pisou-lhe o ventre, para obrigá-lo a se levantar, mas o santo velho, desprezando tudo que lhe podiam fazer sofrer, venceu pela sua constância a crueldade daqueles ímpios e os obrigou a admirar-lhe a resolução e coragem. Sua velhice causou compaixão aos que acompanhavam o rei e alguns gritaram-lhe: que imprudência vos leva, Eleazar, a sofrer tantos tormentos, quando poderíeis evitá-los? Só tendes, para vos salvardes, que comer a carne que vos é apresentada. Então esse verdadeiro servo de Deus, que se havia calado nas maiores dores, disse: eu seria muito indigno de ser descendente de Abraão, se quisesse seguir tão mau conselho, como o que vos me dais. Não seria loucura ter vivido até agora no amor da verdade e ter posto toda a minha glória em observar nossas santas leis, para abandoná-las na velhice, comendo de uma iguaria que eu não poderia saborear, sem cometer um sacrilégio. Deus me livre de comprar com um tão grande crime a prolongação desse pouco de tempo que me resta de vida e de me expor, com essa covardia, à zombaria de todo o mundo. Depois de terem feito tudo para persuadir ao bom velho, viram que sua constância era invencível. Atiraram-no ao fogo, aproximando-lhe do nariz os cheiros mais nauseabundos. Quando o fogo queimou até os ossos, e ele estava prestes a exalar o último suspiro, ainda dirigiu a Deus uma oração nestes termos: Senhor, em quem ponho todas as minhas esperanças e toda a minha salvação, e que vedes o que eu sofro, vos sabeis que eu padeço tantos tormentos unicamente para não desobedecer a vossa santa lei. Tende compaixão do vosso povo, contentai-vos de satisfazer sobre mim a vossa justiça, purificai-o por meu sangue e salvei a vida a todos os outros, tomando a minha. Terminando esta oração, ele morreu e mostrou como tudo o que dissemos é verdadeiro, isto é, que a razão domina as paixões, pois se fosse por elas vencida, com esse generoso ancião teria podido decidir-se a sofrer tantos tormentos. Devemos, pois, confessar que a razão que nos torna capazes de desprezar as dores e de triunfar sobre a voluptuosidade. No meio da tempestade que as ameaças do tirano e a crueldade de tantos e tão diversos suplícios excitaram nos sentidos desse admirável mártir, sua razão, como um excelente piloto, conservou sempre tão firmemente o leme, que o furor dos ventos e das vagas não puderam afastá-lo da verdadeira rota e ele levou, com rara felicidade, seu barco ao porto de uma vida gloriosa e imortal. Essa mesma força invencível da razão pode-se ainda comparar a uma fortaleza, cuja resistência vence todos os esforços e todas as máquinas, que o furor de um grande rei empregou inutilmente para dela se apoderar. Ó! Bem-aventurado ancião, verdadeiramente digno de honra do sacerdócio, não manchasses vossos lábios com essas carnes abomináveis de que não se poderia comer sem impiedade. Ó! Verdadeiro observante da lei. Ó! Espírito cheio daquela sabedoria celeste, que só se conquista pela meditação contínua da palavra de Deus, é assim que aqueles que são chamados ao ministério do altar devem, derramando seu sangue, dar testemunho da própria fé. É assim que eles devem combater até a morte, para defendê-la. Vos nos ensinais, por vossa constância, a tudo sofrer para merecer a mesma glória. Nada foi capaz de abalar vossa santidade e confirmais com vossas ações a verdade das palavras que vos inspirava uma sabedoria toda divina. Ilustre ancião, vos colocastes acima dos tormentos mais temíveis. O fogo, assaz poderoso como é, foi obrigado a vos ceder. Do mesmo modo que Arão, correndo com um turíbulo na mão, deteve o anjo que estava prestes a exterminar todo o povo. Assim, esse digno sucessor desse soberano sumo sacerdote, ainda que estivesse no meio das chamas, não mudou de sentimentos. Sua velhice nada diminuiu de sua energia e tendo seu corpo já destruído, os nervos descobertos, ele elevou-se com o pensamento à pátria celeste. Ó! Velhice, como sóis ilustre. Ó! Cabelos brancos, como sóis venerados. Ó!
Vida passada toda numa fiel observância da lei do Senhor, como sois felizes de ter até o último suspiro tão generosamente desprezado todos os males da terra e mostrado com vossa morte a pureza de vossa fé. Capítulo 3. Levam a Antíoco a mãe dos Macabeus com os filhos. Ele fica comovido por ver esses 7 irmãos tão belos e apresentáveis. Faz tudo o que pode para persuadi-los a comer a carne de porco, e manda trazer, para assustá-los, todos os instrumentos de suplício, os mais cruéis. Maravilhosa generosidade com que todos LH respondem. Mas, para melhor ainda demonstrar como é verdade, que a razão, cheia de piedade, domina as paixões, eu referirei também o exemplo de alguns jovens, que a razão fez vitoriosos sobre os maiores tormentos que o mais bárbaro furor poderia inventar. Antíoco, levado pela cólera, por ver que a extrema constância de um ancião tinha vencido sua crueldade, ordenou que lhe trouxessem alguns outros judeus, com a deliberação de pô-los em liberdade, se eles comessem a carne de porco e de mandar matá-los, se recusassem. Apresentaram-lhe uma senhora venerável por seu nascimento e por sua idade, com seus 7 filhos, tão belos e tão formosos, que ele ficou surpreendido. Ordenou-lhe que se aproximasse e disse-lhe: não somente vejo, com prazer, mas admiro-me ainda, de que sejais em tão grande número e tão formosos. Assim, não somente eu vos aconselho, mas rogo-vos a não imitar a loucura daqueles que se perdem por sua imprudência. Procurai ser da minha mesma opinião e sentimentos e tornai-vos dignos de meu afeto. Eu não estou menos disposto a fazer o bem aos que me obedecem, como resolvido a castigar severamente os que ousam resistir às minhas ordens. Confiai na minha palavra e sentir-lhe-eis o efeito. Renunciai às superstições dos vossos antepassados, comei da carne que os gregos comem e conservai assim vossa vida e vossa juventude, por um sábio proceder. Do contrário, se não abandonardes aqueles dos quais eu me declarei inimigo, mandarei matar a todos, ainda que sinta compaixão da vossa idade e da vossa beleza. Não delibereis. Não há meio termo entre obedecer-me ou perder a vida no meio dos tormentos. Depois de ter assim falado, ele mandou trazer todos os instrumentos de suplícios, os mais horríveis, a fim de incutir o terror no espírito daqueles 7 irmãos, para que fizessem o que ele desejava. Vieram rodas, caldeiras, grelhas, unhas de ferro, tenazes, açoites e todos os instrumentos que a crueldade mais horrível pode inventar e que não se podia contemplar, sem estremecer. Então o príncipe disse-lhes: tremei, jovens. Se temeis fazer algo contrário à vossa religião, quem vos poderá censurar, pois a isso fostes obrigados? Aqueles fiéis servidores de Deus, porém, em vez de se deixarem persuadir por essas palavras, e se acovardarem pelo terror de tantos tormentos, não somente não se sentiram abatidos pelo temor, mas reafirmaram ainda mais a sua resolução de resistir. Só assim venceram a crueldade desse príncipe. Se algum dentre os nossos tivesse perdido o ânimo, teria dito estas palavras aos outros: miseráveis que somos. Perdemos então o juízo. O rei nos pede e nos promete recompensa se fizermos o que ele nos ordena e em vez de obedecer-lhe, nós nos obstinamos por pensamentos vãos de generosidade, numa resistência que nos custará a vida, como castigo de nossa ousadia. É possível, meus irmãos, que tantos tormentos não nos assustem e não nos levem dessa loucura. Não teremos compaixão de nós mesmos, quando em nossa juventude, apenas começamos a gozar as doçuras da vida e não teremos também piedade da velhice de nossa mãe. Deus é muito bom, para nos perdoar o que o temor das ameaças do rei nos terá obrigado a fazer. Não sejamos, pois, os assassinos de nós mesmos, não mostremos por vaidade não temer tão horríveis sofrimentos, mas cedamos a uma necessidade inevitável. Pois que a lei não nos permite darmos a morte, para nos isentarmos dos maiores tormentos, que vantagem teremos de nos expormos a eles, quando nada a isso nos obriga, e o rei nos exorta a conservar a vida. Mas, embora esses jovens se vissem prestes a sofrer tais torturas, a razão reinava de tal modo sobre seus sentidos e dava-lhes tal desprezo pelo sofrimento, que bem longe estavam de pensar e de dizer algo de semelhante. Antíoco apenas os tinha exortado a comer daquela carne, de que se não podiam servir sem manchar a alma, e todos juntamente, como se tivessem uma só voz, animados pelo mesmo espírito, responderam-lhe: é em vão que pretendeis nos persuadir a vos obedecer. Estamos resolvidos a morrer antes que violar as leis dadas por Moisés a nossos antepassados. Nós teríamos vergonha de ser descendentes deles se não as observássemos. Deixai, pois, de nos aconselhar a cometer tão grande crime. Deixai de nos dar, sob pretexto de bondade, provas de vosso ódio. A morte nos parece muito mais suave do que essa cruel compaixão que nos quer salvar a vida à custa de nossa salvação. Julgais assustar-nos com vossas ameaças, como se pudesse haver maiores tormentos do que os que a vossa horrível desumanidade fez sofrer a Eleazar e que nos prepara também para nós.
Se não há torturas que a piedade desse santo ancião não o tenha feito sofrer, com constância, nossa juventude nos torna ainda mais capazes de as desprezar e de as sofrer, para obtermos, imitando-o, uma coroa semelhante à sua. Experimentai então, se puderdes, fazer também morrer nossas almas, porque elas querem permanecer fiéis a Deus, e não vos vanglorieis da esperança de poder abater nossa coragem pelo que sofrerão nossos corpos, pois que nossa paciência, unida a esses sofrimentos, nos fará vitoriosos desse combate. Ao passo que a justiça de Deus vos castigará com tormentos eternos, por ter tão injustamente manchado vossas mãos no nosso sangue. Capítulo 4. Martírio do primeiro dos 7 irmãos. Uma resposta tão corajosa e tão generosa pôs esse bárbaro príncipe em desesperado furor, porque ele não considerava somente aqueles 7 irmãos como desobedientes, mas como ingratos, que desprezavam os favores que lhes queria fazer. Os algozes, para obedecer-lhe, começaram por arrancar as vestes do mais velho dos irmãos, amarraram-lhe as mãos às costas e o vergastaram com açoites, até rasgarem-lhe a carne. Estenderam-no depois na roda, onde se quebraram todas as partes de seu corpo. Então ele dirigiu a palavra a Antíoco e disse: ó, crudelíssimo dentre todos os tiranos, que vos fiz para me pordes neste estado? Sou talvez um assassino ou violei com algum outro crime a lei de Deus? Não é justamente o contrário, porque eu a quero guardar, que me tratais deste modo? Os guardas do príncipe então disseram-lhe: prometei comer esta carne e livrar-vos-eis de todos estes sofrimentos. Ele, porém, respondeu: ministros da iniquidade, por mais temível que seja esta roda, jamais o será para me fazer mudar de resolução. Cortai todos os meus membros em pedacinhos, consumi toda a minha carne no fogo, quebrai todos os meus ossos, eu vos mostrarei que não há tormento contra os quais os verdadeiros filhos dos judeus não saiam vencedores, por sua constância e por sua fé. Enquanto ele assim falava, os carrascos acenderam o fogo sob aquela terrível roda, banhada de sangue, que jorrava de seu corpo. Via-se cair pelos raios a carne em pedaços, os ossos estavam todos quebrados e moídos. Mas no meio de tantos e tão horríveis sofrimentos, esse generoso israelita, digno sucessor de Arão, não soltou nenhum suspiro. Como se o fogo não agisse sobre seu corpo, senão para torná-lo incorruptível e impassível, sua alma permanecia sempre numa atitude tão elevada, acima dos seus sofrimentos, que ele disse aos seus irmãos: agora não nos deve restar nenhum pensamento do presente século. Chegou a hora de mostrarmos a grandeza de alma que a torna vitoriosa sobre todos os sentimentos da natureza. Devemos responder com nossa coragem à honra que temos de ser incluídos nessa milícia santa, que nos obriga a dar nossa vida com alegria para cantarmos a glória de Deus. Ele é bom, é todo-poderoso, toda nossa nação deve-lhe a nossa fidelidade. Não há castigos que esse tirano não deva esperar de sua justiça. Morreu, depois de ter dito estas palavras, e sua coragem invencível encheu de espanto a todos os que foram testemunhas do seu martírio. Capítulo 5. Martírio do segundo dos 7 irmãos. Os guardas de Antíoco trouxeram depois o segundo dos 7 irmãos, puseram-lhe nas mãos uma espécie de manopla de ferro, cujos dedos terminavam em pontas afiadas, ferindo as unhas. Amarraram-no em seguida a um instrumento de suplício, chamado catapulta. Depois perguntaram-lhe se, para evitar outros tormentos, ele estava disposto a obedecer às ordens do rei. Vendo, porém, que ele continuava firme em sua deliberação de não obedecer, os carrascos arrancaram-lhe a pele da cabeça e rasgaram-lhe a carne, até o ventre com unhas de ferro. Mas em vez de se queixar, naquelas dores cruéis, ele a suportou com tanta paciência que ainda disse a Antíoco: pode haver gênero de morte que não seja suave quando se sofre, para não renunciar à religião de nossos antepassados? Não sois mais atormentado do que eu, vendo que meu respeito e meu amor pela lei de Deus me dá a força de triunfar, pela minha constância sobre a vossa espantosa crueldade. O prazer de cumprir o meu dever abranda todos os meus tormentos. Mas os horríveis castigos com que Deus ameaça a vossa impiedade não poderiam não tormentar vossa alma, e nada será capaz de vos livrar dos raios de sua cólera. Capítulo 6. Martírio do terceiro dos 7 irmãos. Depois que este generoso mártir terminou a vida como acabamos de narrar, trouxeram o terceiro dos 7 irmãos. Exortaram-no a se livrar da morte pela obediência às ordens do rei. Ele, porém, respondeu: ignorais que aqueles que acabam de morrer e eu, temos nossa origem do mesmo pai e da mesma mãe, e que recebemos as mesmas instruções. Julgais que, sendo do mesmo sangue, eu não tenha a mesma coragem? Palavras tão corajosas foram intoleráveis a Antíoco, e acenderam ainda mais o fogo de sua cólera. Mandou então amarrá-lo de pés e mãos a um instrumento de tortura, feito em círculo. Esse instrumento quebrou todas as juntas que uniam cada uma das partes de seu corpo, estropiou as outras, mas nada foi capaz de fazê-lo mudar de ideia. Arrancaram-lhe a pele com unhas de ferro e colocaram-no sobre a roda.
Quando esse invencível mártir viu sua carne feita em pedaços, suas entranhas rasgadas, seu sangue correr de todos os lados e estando prestes a deixar a vida, ele disse ao cruel príncipe, impiedoso tirano, é para observar a lei de Deus e prestar a honra que eu devo ao seu soberano poder, que eu sofro todos estes tormentos. Eles, porém, são passageiros, ao passo que os que vos sofrereis, como castigo de vossa impiedade e de vossos sacrilégios homicidas, serão eternos. Capítulo 7. Martírio do quarto dos 7 irmãos. As palavras desse glorioso mártir foram seguidas de sua morte, e logo trouxeram o quarto dos 7 irmãos. Exortavam-no a não imitar a loucura que tinha custado a vida aos precedentes. Ele, porém, respondeu, por mais ardente que seja o fogo que acendereis para me queimar, ele não me fará medo. Sei que nada mais se pode acrescentar à felicidade de que agora gozam meus irmãos, bem como a desgraça que experimentará um dia esse cruel príncipe, e nada desejo senão morrer como eles, para gozar como eles de uma vida que não terá fim. Por isso, acrescentou, falando a Antíoco, inventai novos suplícios a fim de ver se eu não sou um verdadeiro irmão dos que fizestes morrer no meio de tantos e tão horríveis tormentos. O rei, levado pelo furor, ouvindo falar daquele modo, ordenou que lhe cortassem a língua e então ele disse, ainda que me prives do órgão da palavra, Deus não deixará de ouvir a minha voz. Podeis cortar minha língua e eu vou lá apresento para ser cortada, mas não tendes poder sobre meu espírito. Verei com prazer cortar em todas as outras partes de meu corpo para testemunhar com esse sacrifício, que com ele dou a Deus uma prova do meu amor. Mas ele vos castigará bem depressa por cortardes uma língua que eu queria apenas empregar para cantar as suas glórias e seus louvores. Cortaram em seguida a língua e ele expirou no meio dos tormentos. Capítulo 8. Martírio do quinto dos 7 irmãos. O quinto dos 7 irmãos veio então por si mesmo a apresentar-se e falou assim a Antíoco, eu vim sem esperar que me obriguem a me oferecer, para sofrer por minha religião o mesmo tormento que meus irmãos, a fim de que, multiplicando vossos crimes, a mão de Deus pese ainda mais sobre vós, para vos fazer sentir os terríveis efeitos que deveis esperar de sua justiça. Inimigo dos homens, inimigo da virtude, que fizemos para vos obrigar a nos tratar deste modo? É verdade que professamos adorar o Criador de todas as coisas e de observar suas santas leis, mas é isso motivo para nos fazer morrer no meio dos tormentos, nisso não somos nós, ao invés, dignos de elogio. Quando ele assim falava, os carrascos ataram-no e o amarraram pelos joelhos à catapulta com cadeias de ferro, quebrara-lhe todos os ossos da espinha, com cunhas, que enfiavam com força por baixo das cadeias de ferro, e o rolaram na orla da máquina, que estava cheia de pontas de ferro, em forma de escorpiões. Mas, embora o corpo do mártir estivesse crivado de feridas e ele suportasse uma dor imensa, seu espírito estava sempre livre e ele disse a Antíoco, mas esses tormentos são cruéis, mas vos me obrigais contra vossa intenção pelo meio que eles me dão, a testemunhar que nada é capaz de me fazer violar suas santas leis. Capítulo 9. Martírio do sexto dos 7 irmãos. Depois da morte do quinto dos irmãos, trouxeram o sexto, que era muito jovem. Antíoco perguntou-lhe se ele não queria salvar a vida, comendo a carne que ele havia ordenado comer, e ele respondeu, é verdade que quanto à idade eu sou mais moço que meus irmãos, mas não tenho menor firmeza e coragem do que eles. Como fomos educados juntos e instruídos nos mesmos sentimentos, eu os conservarei como eles, até a morte. Por isso, se resolvestes fazer atormentar-me porque eu não quero comer dessas iguarias, que nossa lei proíbe, não deveis perder tempo. Estenderam-no então sobre a roda, para queimá-lo a fogo lento, furaram-lhe todas as partes do corpo até as entranhas, com peque, nas pontas de ferro, bem agudas, que haviam feito ficar rubras no fogo. Ele permaneceu intrépido nesse combate e disse, dirigindo-se a Antíoco, feliz e glorioso tormento que, sobre tantos irmãos, não lhe puderam vencer a constância, porque todos eles o sofreram pela própria religião e uma consciência pura acompanhada pelas boas obras, é invencível. Inimigo dos servos de Deus, estou pronto a morrer com meus irmãos e a ser como eles para a vossa alma criminosa, um objeto de horror que a atormentará sem cessar. Por mais jovens que sejamos, triunfaremos de vossa tirania, sem que esteja em vosso poder fazer-nos experimentar essa comida, de que não poderia eu me servir sem sacrilégio. Nós só encontramos frescura no fogo e alegria nos tormentos, porque desejando executar, não as ordens de um tirano, mas as de Deus, nossa resolução é inquebrantável. Mal havia acabado de dizer estas palavras, lançaram-no a uma caldeira, onde terminou sua vida mortal para passar à eterna. Capítulo 10. Martírio do último dos 7 irmãos. Trouxeram em seguida um mais jovem e o último dos 7 irmãos. Antíoco não pôde deixar de sentir dó. Estavam para amarrá-lo, quando ele o chamou e procurou persuadi-lo a obedecer-lhe. Vistes de que modo vossos irmãos terminaram a vida no meio dos tormentos.
Não imiteis seu exemplo. Tornai-vos, ao contrário, digno de meu afeto e das graças que estou disposto a fazer-vos e a vos honrar. Depois de ter dito estas palavras, mandou buscar sua mãe e disse-lhe quanto a lastimava por lhe haverem arrebatado tantos filhos. Exortou-a a fazer o possível para salvar o único que lhe restava, persuadindo-a a fazer o que ele desejava. A generosa mulher, em vez de seguir essa ordem, fortaleceu ainda mais o filho em sua resolução, falando-lhe em hebreu. Então ele disse aos guardas: desamarrai-me, a fim de que eu possa dizer ao rei, na presença daqueles em quem mais ele confia, coisas que eu lhe tendo a dizer. Desataram-no imediatamente com grande alegria, e ele correu ao lugar onde o fogo estava aceso para queimá-lo, exclamando: ó! Cruel e ímpio, o mais cruel e o mais ímpio de todos os tiranos, não foi Deus quem vos pôs a coroa na cabeça? E sentis prazer em fazer morrer seus servos nos mais horríveis tormentos, porque eles lhe querem ser fiéis. Sua justiça vos pedirá contas de seu sangue e vos queimareis no fogo, que não será somente muito mais ardente do que o que a vossa crueldade fez acender, e vossos tormentos serão sem fim. O furor dos animais ferozes não é comparável ao vosso. Eles pelo menos poupam seu semelhante. Vós, como homem, sentis prazer em fazer sofrer homens, o que não podemos pensar, sem horror. Mas, morrendo com constância invencível, eles satisfazem plenamente ao que devem a Deus, ao passo que, por maiores que sejam as penas que sofrereis na outra vida, não poderiam expiar tão grande crime, como o de fazerdes morrer pela mais detestável de todas as injustiças, pessoas, não somente inocentes, mas muito justas. Eis-me pronto a segui-los. Quero fazer ver que, sendo seu irmão, não degênero de sua virtude. Dizendo estas palavras, lançou-se ao fogo e morreu. Capítulo 11. De que maneira esses 7 irmãos haviam se exortado reciprocamente no martírio? Que pode melhor provar que a razão, a qual inspira sentimentos tão virtuosos e tão generosos e trunfa sobre as paixões, do que a constância com que esses 7 irmãos desprezam até a morte, os mais horríveis de todos os tormentos, tornando-se vencedores quando outros, vencidos pela fraqueza, comiam da carne de animais imundos, oferecidos em sacrifícios detestáveis. Podemos então assaz agradecer a Deus ter nos dado essa razão que nos faz triunfar sobre as paixões e as dores. Foi pela força da razão que esses 7 irmãos resistiram ao poder do fogo e foram como outras tantas torres, solidamente erguidas à beira-mar, que desprezam o esforço e o ímpeto das ondas, dos ventos e das vagas. Para se exortarem uns aos outros a firmeza em sua resolução, um dizia: o nascimento nos uniu, não nos separemos na morte, mas demos todos juntos nossa vida pela defesa de nossa religião. Imitemos os 3 moços que caminharam sem temor sobre as chamas ardentes na fornalha de Babilônia e não mostremos menos zelo do que eles pela observância da lei de Deus. Um outro dizia: coragem, meus irmãos. Outro: devemos permanecer firmes até o último suspiro. Um outro dizia: lembremo-nos de que somos descendentes de Abraão, que, para mostrar a Deus sua obediência, ofereceu-lhe Isaque, seu filho, em sacrifício. Assim, todos animavam-se nesse glorioso combate, com uma generosidade incomparável e fortalecendo-se cada vez mais, diziam: oferecemos de todo o nosso coração a Deus a vida que dele recebemos, para empregá-la em defender suas santas leis. Não tememos aqueles que só podem matar o corpo, porque sabemos que tormentos eternos esperam num outro mundo os que não guardam seus mandamentos, e nos devemos armar de uma firme resolução de obedecer à sua vontade, a fim de que, depois de nossa morte, Abraão, Isaque e Jacó, e nossos outros santos predecessores, nos recebam com alegria para participarmos de sua glória. Quando um dos irmãos era atormentado, os outros que ainda viviam diziam-lhe: não envergonhes, irmão, nem a nós, nem aos que acabaram de expirar. Não sabes que nada é mais agradável a Deus, nem lhe deve ser mais forte, do que esse laço de amor com que sua sabedoria infinita uniu os irmãos. Eles quis que eles devessem uma parte de seu ser aos pais, que as mães os concebessem em seu seio e eles aí fossem formados, aí ficassem durante um mesmo tempo e fossem alimentados com o mesmo e gerados da mesma maneira, recebendo a alma e, depois de terem visto a luz do dia, tirassem o alimento da mesma fonte, sugando o mesmo leite, fossem tomados nos mesmos braços, criados, educados e instruídos da mesma maneira na lei de Deus e nas santas práticas de nossa religião. Assim, esses 7 irmãos, numa mesma e estreita união, exortavam-se uns aos outros, porque a maneira como tinham sido educados acrescentava ainda a piedade ao seu afeto fraterno e a natureza era fortalecida pela virtude, sem que a magnitude dos tormentos dos que os haviam precedido na morte lhes fosse capaz de causar horror. Capítulo 12. Elogios dos 7 irmãos. Esses admiráveis irmãos, exortando-se assim uns aos outros, a sofrer tantos tormentos, mostraram que não somente não os desprezavam, mas sua fé os tornava vencedores sobre o afeto fraterno.
mais elevados por sua resolução, que os reis por seu poderio, e mais livres sob os ferros do que os príncipes, mais temíveis sobre o trono. Nenhum deles mostrou um menor temor, nem hesitou um minuto sequer em se expor à morte. Mas considerando o martírio como um caminho que leva à imortalidade, para lá correram e com alegria. Do mesmo modo que a alma fez mover as mãos e os pés, assim estes 7 irmãos, que eram como se animados por uma só alma, impelidos por ela, procuraram uma morte que os tornou dignos, por sua piedade, de viver para sempre no céu. Feliz o número 7 que se encontra nesses irmãos. Não tendes uma santa relação com os 7 dias que formam o ciclo da semana, empregado por Deus para a criação do mundo e para descansar depois de ter realizado tão grande obra. Não poderíamos, sem estremecer, ouvir falar de vossos sofrimentos. E vós, bem-aventurados mártires, não tendes somente, sem vos assustar, ouvido as ameaças de um príncipe enfurecido. Não tendes somente visto sem temor o fogo, as rodas, as unhas de ferro e todos os outros tormentos que vos estavam preparados. Mas o sofrestes sem vos comoverdes e mostrastes que o poder que eles tinham sobre vossos corpos era inferior à constância tão maravilhosa como a vossa. Capítulo 13. Elogio da mãe desses admiráveis mártires e de como ela os fortalecia na resolução de dar a vida para a defesa da lei de Deus. Devemos talvez nos admirar de que tão firme resolução tenha triunfado sobre os tormentos, no sexo mais forte, quando vemos que a admirável mulher, de quem os 7 irmãos tinham recebido a vida, sofreu sozinha tanto quanto todos eles juntos. Podemos talvez duvidar de que seu amor materno não vos tenha feito sentir todas as penas, quando vemos a dor, mesmo em animais, como as abelhas, embora naturalmente mansas, servem-se de seu ferrão, como de uma espada, para repelir os moscardos que querem entrar em suas colmeias e os perseguem até a morte, para defender os filhos. Embora essa generosa mãe, de que falamos, tivesse 7 filhos, ela não amava menos a nenhum deles, como Abraão amava Isaque, seu único filho, e, entretanto, na necessidade em que se encontravam, de se expor à morte para observar a lei de Deus ou violá-la, para salvar a vida, ela sentiu-se arrebatada, por ver que eles preferiam uma felicidade eterna a sofrimentos passageiros. Quem não sabe que por mais amor que os pais sintam por seus filhos, nos quais eles de algum modo imprimiram o caráter de sua alma e de sua semelhança, o das mães o sobrepujava ainda, porque jamais a teve como a destes 7 irmãos. Ela não os tinha somente como os outros trazido em seu seio e tido por todos eles tantos cuidados e tantas penas, mas os tinha educado a todos no temor de Deus e não tendo outro desejo que sua salvação, ela os amava tanto mais, quanto via que lhes eram muito fiéis, pois eram todos sensatos, virtuosos, generosos e tão unidos, e tinha tão grande o respeito por ela, que cumpriram até a morte as instruções que lhes havia dado. Mas, por mais extraordinário que fosse o amor que ela lhes tinha, e embora suas entranhas fossem rasgadas vendo-os sofrer tantos tormentos, nada pôde abalar sua admirável fortaleza. A piedade triunfou em seu coração, sobre os sentimentos da natureza, e ela acompanhou-os todos à morte. Sem demonstrar jamais a menor fraqueza, ela viu o fogo devorar-lhes a carne, os dedos das mãos e dos pés, espalhados pelo chão e a pele arrancada da cabeça e da maior parte de seus corpos. Santa mulher, que outra mãe como vos pode dizer ter experimentado na pessoa de seus filhos e as dores mais cruéis do mundo e de todos os entes que deu no mundo, nenhum só deu mostras de fraqueza em sua piedade. Vistes morrer o primeiro, sem que vossa constância se abalasse. Vistes o segundo expirar, sem mostrar fraqueza ou desalento. Vistes com os olhos enxutos tudo o que sofreram os demais, sua carne grelhada, suas mãos e cabeça decepadas, o resto de seus corpos amontoados uns sobre os outros. Considerastes todos os tormentos como provas de sua virtude e nenhuma harmonia é tão agradável aos que a música arrebata, como era o concerto de suas vozes unidas à vossa, quando eles suportavam tantos tormentos. Aquela grande alma tinha visto de um lado a morte de seus filhos, inevitável, se eles continuassem em sua resolução, e do outro, sua vida garantida, se obedecessem às ordens do rei, e sentia por eles a maior ternura de que é capaz o coração materno. Mas ela os amava, menos desejava o prolongamento de sua vida, por um pouco de tempo, que lhes teria, ao invés, dado a morte para sempre. Mostrou que era uma verdadeira filha de Abraão, preferido com coragem invencível, Deus a todas as coisas. Ó Mãe que mantivestes a honra das nossas santas leis e a santidade de nossa religião, que trouxestes ao vosso lado esses generosos combatentes, que tão corajosamente as defenderam, devemos comparar-vos talvez, à arca, pois do mesmo modo que no dilúvio universal ela salvou do furor das ondas tudo o que restava da raça dos homens, assim vos levastes aqueles, que no dilúvio de tormentos, saíram, vencedores da crueldade dos carrascos e os fortificastes com vossa admirável constância e vossa heróica piedade. Poderemos duvidar de que uma resolução santamente
mente tomada não domine os sentidos. Quando vemos a mãe, já idosa, permanecer firme no meio da mais terrível tempestade que possa agitar um coração, vendo 7 de seus filhos morrerem diante de seus olhos, da maneira mais cruel do mundo. Que homens jamais demonstraram tão grande coragem? O furor dos leões aos quais Daniel foi exposto e o ardor da fornalha onde Misael e seus companheiros foram atirados, tinham algo de mais terrível do que o fogo do amor que devorava as entranhas dessa mãe, pela dor de ver arrancar de seus braços todos os filhos, para mandá-los aos mais atrozes suplícios. Mas, foi nesse combate que a razão fez triunfar sua virtude sobre os sentimentos mais vivos da natureza. Do contrário, como poderia ser, que uma mulher e mãe, não tivesse dito de si mesma: mãe infeliz, a mais infeliz que se possa imaginar, dei ao mundo 7 filhos só para hoje vê-los arrebatados de meus braços, sem que me reste nem mesmo um só deles. Foi em vão que eu sofri a dor de tantos partos, que eu criei todos esses filhos com meu leite e os eduquei com tanto cuidado. Não somente não vos verei mais, meus caros filhos, mas não verei nem mesmo vossos filhos, e perderei assim o doce nome de mãe, depois de o ter possuído com tanta alegria, pela consolação que vos mesmos me proporcionáveis por vossa virtude que nenhuma outra jamais foi mais feliz. Na minha idade estou sozinha, consumida pela dor, sem que der tantos filhos que tive, haja pelo menos um de quem eu possa receber a honra da sepultura. Essa santa mulher estava muito longe de ter pensamentos tão humanos e tão carnais. Ela não se contentou em não afastar seus filhos de sua resolução, de sofrer a mesma morte, mas também de não queixar-se nem lamentá-los, depois de terem morrido. Como se seu coração fosse de bronze, ela os incitava e os exortava a dar sem temor uma vida mortal para conquistar uma imortal. Generosa mãe, que num sexo frágil, como um soldado envelhecido nas armas, demonstrastes tanta firmeza, que saístes vencedora por vossa constância do furor de um tirano e demonstrastes nas vossas palavras e nas vossas ações mais coragem do que homens, os mais valentes. Nunca poderemos assaz admirar a maneira como falastes aos vossos filhos, quando depois de ter sido aprisionado e levada com eles, vistes o santo e venerável ancião Eleazar atormentado e lhes dissestes então: meus caros filhos, jamais combate foi mais glorioso que aqueles que estáis empreendendo. Trata-se de defender a santidade de nossa religião e que vergonha para vós, no vigor da idade, temer sofrer por ela dores que um ancião sofre com tanta firmeza. Lembrai-vos de que recebestes de Deus, Criador do universo, a vida que lhe ides oferecer. Imaginai com que solicitude Abraão, nosso pai, ofereceu-lhe Isaque em sacrifício, embora ele o considerasse Cole, devendo dar um número indefinido de descendentes. Pensai com que coragem Isaque, em vez de se espantar, por ver armada a mão de seu pai, contra ele, apresentou-se para ser imolado. Tende presente aos vossos olhos a constância de Daniel, quando o expuseram aos leões, e a de Ananias, de Azarias e de Misael, quando os lançaram na fornalha de Babilônia. Pois que tendes, meus filhos, a mesma fé, mostrai a mesma resolução. Como tendo diante dos olhos tais objetos, vossa piedade poderia não sair vitoriosa dos tormentos que vos são preparados? Tais as palavras dessa mulher forte que ninguém jamais poderia assaz louvar, e elas fizeram tal impressão no espírito desses 7 irmãos, tão dignos de tê-la por mãe, que, tendo todos morrido parta não faltar ao que deviam a Deus, vivem agora com ele, na companhia de Abraão, de Isaque, de Jacó e dos outros patriarcas. Capítulo 14. Martírio da mãe dos Macabeus. Seu elogio e de seus filhos, bem como de Eleazar. Depois que os 7 irmãos terminaram a vida da maneira como descrevi, levaram também a Antíoco a Santa Mãe. Atiraram-na ao fogo e aquela mulher forte, bom como seus filhos, teve a glória de triunfar sobre o tirano. Ela foi como um soberano edifício, de tal modo sustentado por eles, como por outras tantas colunas, que nenhum tormento jamais foi capaz de abalar. Ela agora goza no céu da recompensa de seus sofrimentos e de sua fé e resplandece com seus filhos, de uma luz mais viva do que a da lua e das estrelas. Devemos prestar-lhes a honra que lhes é devida, por terem sustentado combates, que causam horror aos mesmos algozes que os atormentaram, com tão espantosa crueldade, tornando sempre presentes aos olhos da posteridade, por esta história, que merecia ser gravada sobre o bronze de um magnífico túmulo, a fim de que nossa nação jamais viesse a esquecê-los. Ilustre ancião, ilustres irmãos, resististes a todos os esforços desse cruel príncipe, que queria abolir nossas santas leis, e com os olhos em Deus vos lhe resististes até a morte, no meio dos maiores tormentos. Jamais combate foi mais divino, pois só foi empreendido pela glória de Deus, e jamais a virtude, provada pela paciência, triunfou com maior brilho. Eleazar, por primeiro, entrou na arena. Os 7 irmãos seguiram-no. Sua mãe palmilhou o mesmo caminho. O tirano fez tudo o que o furor mais implacável lhe poderia inspirar. O mundo foi espectador do combate, a piedade saiu vitoriosa e os que a tinham tão generosamente defendido, foram coroados.
Como poderíamos não admirá-los e não ficarmos comovidos pelos seus sofrimentos, pois, o mesmo Antíoco e todos os seus ficaram atônitos e fora de si. O sangue desses admiráveis mártires aplacou a cólera de Deus, salvou o povo e deu-lhes a paz, quando havia mesmo probabilidade de esperá-lo. O príncipe concebeu tal estima por sua coragem e perseverança, que os propôs como exemplo aos seus soldados e fortificou suas tropas com um grande número de judeus, que o serviram valentemente, dando-lhe mesmo muitas vitórias. Israelitas, raça de Abraão, jamais abandoneis vossas santas leis, mas observai-as muito religiosamente e reconhecei que a razão acompanhada pela piedade domina as paixões. Quanto a Antíoco, cruel príncipe, foi castigado neste mundo e o é ainda agora no outro. Vendo que lhe era impossível obrigar os judeus a renunciar à sua religião, ele saiu de Jerusalém para ir fazer guerra na Pérea e lá morreu miseravelmente. É de mistério terminar, creio, não poderia fazê-lo de modo melhor, do que referindo as palavras daquela admirável mãe a seus filhos. Meus filhos, passei o tempo de minha virgindade com todo o pudor da virtude que se pode exigir de uma donzela e minha juventude, no casamento, com toda a honestidade que deve ter uma mãe de família. Quando começáveis a progredir nos anos, perdestes vosso pai. Ele tinha vivido santamente e suportado com paciência privar-se durante alguns anos da consolação de ter filhos. Ele vos instruiu nas leis e nos profetas, falou-vos sobre o assassínio de Abel por Caim, seu irmão, sobre o sacrifício de Isaque, a prisão de José, o zelo de Finéias. Disse-vos da fossa dos leões onde haviam atirado a Daniel, da fornalha de Babilônia, onde Ananias, Azarias e Misael foram lançados. Citou-vos estas palavras de Isaías: quando estiverdes no meio do fogo não experimentareis o ardor de suas chamas. Este salmo de Davi: os sofrimentos são a herança dos justos. Estas, de Salomão: o Senhor é como a árvore da vida para todos os que fazem a sua vontade. Estas, de Ezequiel: ele reanimara um dia seus ossos dissecados. Estas, de um cântico de Moisés: eu sou o Senhor, eu mato e eu vivifico. Meus filhos, esse Deus todo-poderoso, eterno, que é a vossa vida, ele somente pode prolongar vossos dias na eternidade. Quantas amarguras nesta vida! Como esses 7 irmãos, ao contrário, encontraram consolação e doçura quando os lançaram nas caldeiras de óleo fervente, quando lhes arrancaram os olhos, cortaram a língua e exalaram o último suspiro no meio de todos os tormentos que a crueldade mais desumana poderia inventar. A justiça de Deus faz agora sofrer o castigo a esse malvado soberano, e as almas puras desses verdadeiros filhos de Abraão e de sua bem-aventurada mãe, como recompensa de suas penas e sofrimentos, recebem no céu com os santos antepassados coroas imortais, das mãos de Deus, ao qual seja dada a honra e glória por todos os séculos dos séculos.